E quando cessar, como será? Você já parou para pensar? Quando cessa, ou quando cessar na sua vida, como será? Nós só fazemos conta de que tudo vai dar certo. Nós só fazemos conta de que Deus vai continuar, sabe, tendo paciência conosco, fazendo. Mas Deus é misericordioso, pastor. Não é assim que nós pensamos? E não estou dizendo que Ele deixa de ser misericordioso. Mas eu vou te mostrar a luz da Bíblia. Presta atenção, que tem um tempo que Deus cessa. Deus cessa. Deus para. Existe um momento da nossa vida que parece que o céu se fecha. As nossas orações não são ouvidas. Parece que as coisas não acontecem. Existe um tempo que não adianta você chorar. Não adianta você reclamar. Esse tempo vem para todos nós. Mas o que é mais interessante, que esse tempo não é um tempo, sabe, como nós pensamos. Eu e você avaliamos esse tempo como um tempo ruim. Eu e você avaliamos esse tempo como um tempo difícil. Mas você vai ver que na perspectiva de Deus, esse é um tempo em que você mais próximo está da tua bênção do que qualquer outra coisa. Mas é difícil entender isso. Porque nós somos imediatistas. Nós aprendemos a viver com tudo nas nossas mãos. O seu pai, a sua mãe, de uma certa forma, por ser mais abastado ou não, você aprendeu a viver com alguém fazendo algo para você. Alguém sempre trazendo alguma coisa para você, alguém sempre cuidando das suas necessidades, alguém sempre tendo um olhar para você, e nós crescemos mimados. Nós vamos para uma relação com Deus da mesma forma. E existe um momento que Deus quer provocar uma ruptura, que Deus quer provocar um momento que nós vamos chamar hoje de transição. Um momento importante para o nosso crescimento, um momento necessário para o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Olha para o seu irmão, olha nos olhos dele e diga assim: o cessar de Deus é necessário para o seu crescimento. Diga assim: o cessar de Deus é o prenúncio da promessa. Olha o texto que diz: um dia. Aí está no seu texto? Um dia. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: um dia. Esse um dia vai chegar. Esse um dia na tua vida vai chegar. Ele chega na vida de todo mundo. Ele chegou na vida de Josué. Ele chegou na vida de Moisés. Ele chegou na vida de Ruth. Ele chegou na vida de Esther. Ele chegou na vida de Davi. Ele chegou na vida de Salomão. Ele vai chegar na sua vida. Ele chegou na vida dos profetas. Um dia, esse dia chega nas nossas vidas. Você pode olhar para alguém do seu lado e dizer assim: esse dia vai chegar. Fala para ele assim: esse um dia vai chegar. E diz: ó, um dia. Meu Deus, é tão interessante a gente pensar que ele não está falando de uma eternidade, ele está falando de um momento. O texto é muito claro, o verso 12 ele diz assim: um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. O que é o maná, gente? O quê? A provisão de Deus. Olha para o teu irmão, fala para ele assim: ei, fala assim: ei, é duro, mas vai cessar em algum momento a provisão de Deus na sua vida. E você está pronto para isso? Que é isso, pastor? Que Deus é esse? Que loucura é essa? Vai cessar a provisão de Deus, porque a provisão de Deus tem um propósito. Em Deus tudo tem um propósito. Nós queremos ficar ali o tempo todo sugando de Deus algo que seja prático. Deus me abençoa, Deus manda maná. Que, irmãos, era maravilhoso, você vai entender isso. Só que quando você chega no lugar da tua promessa, fala para alguém que está do seu lado. Fala para alguém que está do seu lado, fala assim: meu irmão, quando você chega no lugar da tua promessa, fala para ele: deixa eu te dizer, agora é contigo. O papel de Deus é te levar até a terra da tua promessa. Até lá Ele vai te sustentar. Você entendeu isso? Você pode levantar sua mão direita e dizer assim: Deus vai me sustentar até a terra da minha promessa. Curva a tua cabeça. Pai, essa é a tua palavra. Mais uma vez nós pedimos a tua intervenção nesse lugar. Fala conosco.
O que temos, Jesus? O que há na nossa vida que possa, ó Deus, acrescentar a vida dos meus irmãos? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, nos ajude. Deus, fala o coração da tua igreja, fala o coração dos seus filhos, movimenta, arranca os seus filhos desse lugar, ó Deus, leva os seus filhos a esse lugar das 1000 oportunidades, para o lugar dos milagres, para o lugar, ó Deus, das bênçãos. Nós sabemos, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja fazer, ó Deus, no nosso meio. E nós pedimos nessa noite, tenha liberdade de fluir em nosso meio, que o teu Espírito se manifeste entre nós de maneira poderosa. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Você curou comigo de amém? Graças a Deus. Olha o que ele termina dizendo. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou, já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Que é a terra de Canaã? Terra da promessa. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, Deus vai te levar ao lugar que você precisa plantar para comer. Transições sempre são muito desconfortáveis. Transições são sempre muito difíceis. Os tempos de transições, eles são sempre muito difíceis. São muito desconfortáveis ao ponto de a gente não compreender muita coisa. Mas se a gente observar a nossa vida, nós passamos por vários momentos de transições. Você ainda não se deu conta, mas do seu nascimento, você passa por várias fases de transições. Vários momentos da sua vida que vão construindo quem você é. Se essas transições elas não forem realizadas da maneira mais assertiva ou da maneira mais correta, muitas pessoas têm problemas. Muitas pessoas têm dificuldade. Você ouve dizer, e pessoas dizerem o tempo todo para você, que as crianças precisam ser observadas com muito carinho até os seus 6, 7 anos de idade. É fato. Nesse período há muitas fases transitórias, muita coisa vai acontecendo na vida da criança que você não tem ideia do que está acontecendo, mas são responsáveis por formar essa criança, por formar, moldar ali, né, o caráter dessa criança e muito do que essa criança vai se tornar no futuro. E quando essas transições elas não acontecem da maneira como elas deveriam acontecer, isso está comprovado cientificamente que isso produz danos na vida das pessoas. Nós temos hoje um alto índice de pessoas, sabe, com psicopatias e outras doenças aí, mais terríveis do que essas, por conta dessas fases que não foram acomodadas de maneira perfeita, ou que as transições não foram realizadas de maneira perfeita. Transição sempre é muito difícil. Nós vivemos momentos na nossa vida que as transições vão acontecendo, nós vamos sofrendo os impactos das transições, mas a gente não consegue compreender muito bem a razão de todo o sofrimento, de tanta dor, de tanta dificuldade, de tanta luta. Se você pensar na sua vida como um todo, talvez a forma mais simples de a gente materializar essas transições, ela está na nossa relação do casamento, né? Quando você está pronta a ir para casar, a moça está pronta para casar, o rapaz está pronto para casar, ele começa a fazer milhões de planos, milhões de projetos, ele começa a sonhar, eles começam a sonhar, eles começam a desenhar, né, como vai ser a festa, eles começam a pensar como é que vai ser a roupa que a noiva vai usar, como é que é a roupa que o noivo vai usar. Você já começa a dizer, não, eu quero usar o blazer assim, a menina, eu quero usar o vestido assado, eu quero que a festa seja dessa forma. Mas assim, cada um vai pensando e cada um vai sonhando de um jeito. Mas quando você começa a pegar tudo aquilo que você planejou e tenta tirar do papel, ou tirar apenas do seu pensamento, você começa a materializar aquilo, você começa a perceber que essas fases não são tão fáceis de ser realizadas. Quando você começa a olhar o tamanho, né, do prejuízo do vestido da noiva, você fala, meu pai. O pai da noiva já começa a pensar, você acha que ela pode casar com uma coisa mais simplesinha. É ou não é? O salão, já quer aquele salão, né, o mais caro, e você sabe que são 3 horinhas de festa, 4 horas de festa. Você já tenta, né, mudar. Por quê? Porque essas fases vão te mostrando, do sonho para a realidade, tem um hiato ali, que nós chamamos de transição real. Esse é o momento e é o ponto-chave. Você casou, e é aquele conto de fadas, né? Aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda, né? Que você fala, olha, casamento é uma coisa maravilhosa, e é mesmo maravilhosa. Mas assim, aquele que diz que não tem uma briga no casamento, está mentindo. Porque casamento não é esse conto de fadas. Meu amigo,
Meu irmão, você que quer casar com ela, ela é linda, maravilhosa, né? Cheirosa, perfumada, mas ela tem uns dias do mês que nem o capeta fica perto delas. Né? Não tem não, tem não. Esses dias, elas se olham no espelho, aí umas vão dizer assim, não, pastor, comigo não é assim. Uma meia dúzia de duas, né? Porque a grande maioria, se olha no espelho, irmão, está tudo errado. Se você aparecer, você acha que vai estar certo. Você está errado em tudo. Isso é casamento. Casamento, os desafios do casamento mostram o quanto são difíceis as fases do casamento. Aquele momento ali, né, de pré-lua de mel, caba-lua de mel, pós-lua de mel, casadinhos de novos, maravilhoso, né, a coisa tudo organizada, mas de repente vem uma crise financeira, uma dificuldade, isso desmorona de uma forma absurda. Eu não estou dizendo que todos os casamentos são assim, mas sempre há um embate. Quando há escassez, sempre há um embate. Quando lhe falta coisa, sempre há um embate. É simples você perceber. Se as coisas estão de forma abundante, há uma tolerância maior, mas quando vem a escassez reduz também a tolerância. Você pode dizer isso para alguém? Olha para alguém e diga assim, a escassez reduz a tolerância. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque na nossa relação com Deus também é assim. Nós somos intolerantes quando nós percebemos que há uma escassez do céu para conosco. Nós colocamos Deus contra a parede. Meu Deus, mas o que está acontecendo isso comigo? Eu sou fiel, eu sou isso, e as minhas promessas, Deus, as promessas que tu me fizeste. E ele está sentado no trono dizendo, elas permanecem a mesma. Você só não entendeu a fase que você está da sua vida. Por quê? Porque as transições, elas têm o potencial, presta atenção, escuta o que eu vou lhe dizer, de te levar para um lugar onde a promessa vai começar a se cumprir. Mas nós não conseguimos entender isso, porque a nossa relação é uma relação sempre de muito cuidado, de muito mimo. Por mais que você tenha tido escassez na sua vida, alguém esteve cuidando de você, alguém esteve produzindo algo para você, alguém esteve fazendo algo para a sua vida. E quando essas coisas, elas saem do seu controle, você não sabe muito bem como lidar com isso. Essas transições, elas são instrumentos de Deus para te aproximar daquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Aquilo que é a promessa de Deus na sua vida. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, todo mundo, diga assim, todo mundo, inclusive você, diga, tem uma terra prometida. Não é verdade? Todos nós temos uma terra prometida. Todos nós temos o lugar dos nossos sonhos. Todos nós temos o nosso projeto. Você é casado, mas você tem o seu sonho e ela tem o sonho dela. Pastor, mas que loucura é isso? Sim, é assim que funciona. Ela tem os sonhos dela. Se você não entender que ela tem os sonhos dela, para viver os sonhos dela, você será um tirano na vida dela. Isso não é casamento. Nós temos projetos e temos sonhos de Deus, planos de Deus. Sabe, coisas que Deus nos liberou, palavras que o Senhor liberou sobre a nossa vida, mas chega um tempo que Deus cessa. Deus avisou ao povo, o texto que você leu conosco, é o resultado daquilo que Deus já havia dito ao povo. Lá em Êxodo, Deus diz assim para o povo, ei, Josué, preste atenção, avisa o povo que quando chegar na terra prometida, vai cessar o maná, vai cessar a provisão. Que loucura é essa, irmãos? Havia um povo ali, eu preciso fazer você entender isso. Havia um povo ali que não sabia viver de uma outra forma. Pastor, mas eles não eram escravos no Egito. Não. Diz a Bíblia que gerações foram consumidas no deserto. Há uma geração que está entrando na terra prometida que não viveu o cativeiro no Egito. Há uma geração que não viveu esforços para construir os celos, para produzir tijolos. Há uma geração que aprendeu a viver na provisão de Deus, na hora certa, de forma cíclica, perfeita, sabe, infalível, no tempo certo. Todos os dias vinha a provisão de Deus, todos os dias vinha o maná, todos os dias vinha a bênção de Deus, e nós nos acostumamos a viver assim.
Nós nos acostumamos a viver recebendo tudo de Deus o tempo todo, mas eu quero te dizer uma coisa, não é que Deus não quer nos abençoar, mas a forma de Deus trazer a bênção pela nossa vida, ela é alterada quando nós chegamos no lugar da nossa promessa. Ele não deixa de te abençoar, mas não precisa mais de mandar maná do céu, porque Ele já te deu a habilidade necessária no tempo da transição, para que você possa plantar e colher aquilo que verdadeiramente é a bênção de Deus na tua vida. Você entendeu isso? Deus vai te levar para um lugar para você poder desenvolver todo o seu potencial, tudo aquilo que Ele vem construindo ao longo da sua história, tudo aquilo que você vem passando que parece ser destrutivo para a sua vida, vem te habilitando para o tempo em que Deus vai te honrar, que Deus vai te levantar e vai fazer que todos vejam a glória dEle na tua vida. Olha para o teu irmão, diga assim para ele: a tua terra prometida. Abra a boca, diga assim: a tua terra prometida está logo ali. Fala para ele assim: não desiste. Deus sempre vai fazer com que você passe por esse tempo de transição. Esse tempo de transição é aquele tempo que você olha para você mesmo e diz assim: será que eu posso fazer? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Será que eu sou capaz? Será que é isso mesmo? Quantas ideias brilhantes, quantas coisas lindas que Deus já te deu e você parou. Você desistiu, porque você precisava ver, sabe, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e Deus está te dizendo: ainda não está no tempo de você ver sinais aparentes, porque os sinais que você precisa ver está dentro de você, é a semente, é o poder, é o potencial, é tudo que eu coloquei dentro de você, que está crescendo, e no tempo certo vai florescer. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: há poder dentro de você. Foi fraco, diga assim: há poder dentro de você. É fato que as transições, elas fazem parte do processo de Deus. Elas fazem parte do momento de Deus. Mas as transições da vida são acompanhadas de muitas instabilidades. Esse é o momento que nós somos mais vulneráveis, mais suscetíveis às falhas, mas é o porém, preste atenção no que eu vou dizer, são os momentos que produzem em você aquilo que você precisa, para que quando você chegar na sua terra prometida, você dê certo. 40 anos no deserto, Deus foi cuidando do povo. O povo pedia carne, Deus mandava carne. O povo pedia água, Deus mandava água. O povo pedia cobertura do sol, Deus mandava a cobertura do sol. O povo pedia, sabe, para que fosse aquecido na noite, Deus mandava a coluna de fogo para aquecer na noite. Deus mandava o pão regularmente, o milagre regularmente. Eu quero te dizer uma coisa: se as coisas estão muito regulares na sua vida, se prepare, porque Deus vai cessar, e não porque Ele quer destruir você, mas porque Ele está te aproximando no lugar do teu milagre, da onde verdadeiramente todo o potencial dele vai se cumprir na tua vida. Olha para o teu irmão, fala para ele assim, olhando nos olhos dele: há um potencial incrível de Deus. Diga: há um potencial incrível de Deus que vai se manifestar. Você já viu? Agora nós estamos mais uma vez com um vulcão, né? O vulcão que está em erupção há mais tempo no mundo. Irmãos, ele está botando lava para tudo quanto é lugar, explodindo para tudo quanto é lugar. O negócio é alucinante. Alucinante. É assim que eu vejo tudo aquilo que Deus está colocando dentro de você. Sabe, há um poder, algo dentro de você que está ali. Está ali. E está se mexendo, está se movimentando. Está explodindo agora, entrou em erupção agora, porque a terra não pode mais reter. Não tem nada que possa mais, que tenha o potencial, que tenha a capacidade de reter todo aquele poder que está ali embaixo se manifestando. Está ali, ó, se movimentando, as larvas do fogo se movimentando, e ele começou a romper sem parar. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, você não sabe o que fazer.
ok. Você não sabe para onde ir, ok. Você não tem ideia do que vai acontecer, ok. Mas não perca a fé, continua firme, persevera, não afrouxa, porque vai chegar o tempo do teu milagre. Olha para o teu irmão, fala para ele, vai chegar o tempo do teu milagre. A provisão de Deus, você precisa entender isso, é para o tempo de transição. Nós queremos o tempo todo. Pastor, mas você está dizendo que Deus não vai mais me abençoar? Vai, meu irmão. Ele vai te abençoar. Mas é uma provisão, sabe? Aquela que chega na hora que você precisa. Você já viu que as nossas histórias de milagre, elas sempre são assim? Ah, pastor, eu estava lá enfrentando uma dificuldade absurda, na minha casa não tinha nada, e eu dobrei meu joelho para orar, e de repente chegou alguém com a provisão. Ok? Está me acompanhando? Ah, o meu irmão, estava falando ali agora da esposa do pastor Júnior, estava no leito, quase morrendo, sem solução, e nós começamos a orar, e Deus chegou com a provisão. Com o quê? Com a cura. Meu irmão, pastor, e depois eles deixaram de ser abençoados? Eu deixei de ser abençoado? Não. Ele te dá a provisão, é o combustível necessário para potencializar a sua fé, para fazer com que você seja capaz de, no tempo da terra prometida, do lugar da sua prosperidade, do lugar do seu avanço, você for capaz de colocar em prática tudo aquilo que Ele já liberou sobre você. Deus está te chamando para viver milagres extraordinários. Mas milagres extraordinários são precedidos por momentos de transição. Momentos em que você não sabe muito bem o que fazer. Momentos que o seu chão é tirado. Momentos que aquilo que você pensava, sabe, já não tem mais a menor importância. Que você perde o seu senso de direção. Por que isso, pastor? Porque são esses momentos que Deus nos ensina a viver na sua dependência. Você entendeu isso? Enquanto você não aprende a viver na dependência de Deus, você não está apto para chegar na tua terra prometida. Vou repetir isso. Você não entendeu. Enquanto você não aprende a viver na dependência de Deus, você não está apto para chegar na sua terra prometida. Porque estar na terra prometida não é dizer que você não precisa de Deus. Muito pelo contrário, é dizer na terra prometida que aquele lugar é o lugar onde a dependência de Deus se manifesta e os milagres são visíveis a todos. Olha para o teu irmão, fala para ele, se Deus hoje quer mudar, diga a sua vida. Imagina agora para aquele povo, todos os dias sendo cuidado, todos os dias ele é cuidado, todos os dias ele recebe a bênção, todos os dias ele recebe a bênção. Irmãos, a gente acostuma a ser abençoado, né? A gente acostuma, e as coisas boas a gente acostuma rapidinho, né? As coisas boas a gente aprende a acostuma rápido. Todos os dias, os caras reclamavam, eles murmuravam, Deus vinha lá e toma. Você acha que eles estavam preocupados? Quando Deus disse para Moisés, assim, Moisés, eles querem carne, eu vou dar carne até eles saírem pelo nariz. Vocês acham que eles estavam preocupados? Alguma meia dúzia estava dizendo assim, acho que Deus ficou zangado conosco. A grande maioria estava dizendo assim, vou comer carne. Porque nós somos assim. O que importa para a gente não é como chegou, é que chegou. Você não está preocupado com aquilo que você está recebendo, como aquilo chegou até você. A grande maioria não se preocupa com isso. A grande maioria se preocupa que chegou. E se chegou, está ótimo. Se chegou, está tudo bem. Está tudo certo. Então uma geração inteira aprendeu a viver, sabe, com mimimi. Deus faz isso e Deus toma. Deus faz aquilo e Deus toma. Deus aquilo outro, Deus toma. Mas Deus tinha um propósito. O período de transição era tirar do Egito e levar para a terra prometida. Esse era o período. 40 anos. E aí Deus vai ser categórico. Deus vai ser direto. Deus ele não manda recado. Ele diz para eles, olha, está chegando o tempo. Está chegando a hora. Está chegando o momento. Esse momento está chegando. E assim, à medida que for se aproximando, vá se preparando, porque esse tempo vai chegar. Esse tempo vai chegar.
O tempo em que as respostas não são tão imediatas como você acostumou. Porque tem hora que a gente se sente muito íntimo de Deus, irmãos. Sabe? Tem hora que a gente acha que nós somos a quarta pessoa da Trindade. É verdade. Porque eu oro e Deus responde, eu oro e Deus faz, eu oro e Deus me supre, eu oro e Deus vem me socorro, eu faço isso e Deus faz. A gente começa a achar que a gente é coisa demais. Mas você sabe que a gente está num período de transição. Que a vida com Deus é diferente. Que os milagres com Deus é diferente. Que o lugar da bênção com Deus é diferente. O lugar da bênção com Deus não é da onde cai do céu. O lugar da bênção com Deus é onde se planta e colhe. É onde você faz e o milagre acontece. É onde você tem a ação, sem antes que venha, sabe, o resultado. E você crê. O lugar da bênção de Deus é um lugar onde você não tem o controle. Mas um lugar onde você sabe que as coisas vão acontecer. E esse tempo está acabando. Eles estão se aproximando de Canaã. Eles estão se aproximando do lugar do milagre. Eles estão se aproximando do lugar onde Deus prometeu. Fala para o seu irmão, quando você se aproximar. Diga assim, quando você se aproximar do lugar que Deus prometeu, vai cessar a provisão. Mas você precisa entender, para que o novo venha, o velho precisa parar. Os fluxos antigos precisam ser interrompidos. Ei, irmãos, em Canaã não faz mais sentido cair maná. Maná é para o deserto, você está me acompanhando? Não faz mais sentido cair maná numa terra onde você lança a semente e cresce. O que você planta dá. Você está entendendo isso? Não faz mais sentido você viver com algo tão pequeno diante de imensas possibilidades que Deus está colocando diante de você. Você está entendendo isso? Olha para o seu irmão e fala para ele assim, vai cessar o maná. Diga, vai cessar o maná. Diga assim, mas a prosperidade. Diga assim, mas a bondade. Diga assim, mas a bonança de Deus é eterna sobre a vida daqueles que creem. Você crê? Levanta a tua mão direita e diga assim, eu creio que eu vou prosperar. Diga assim, na terra da minha promessa. Tem gente que chega no lugar da promessa e fica esperando cair maná do céu. Sabe por quê? Porque não viveu essa transição. Que ainda não entendeu. Tem gente que ainda não entendeu. Que chega num lugar, que chega um tempo que você precisa crescer. E às vezes as rupturas, as transições, elas são muito abruptas. Porque Deus, quando Ele percebe que você não consegue crescer, Ele faz te empurrar do seu ninho. Ele faz te tirar do seu lugar de conforto. Ele faz você sair do seu lugar de controle. Ele te coloca numa situação desconfortável e desfavorável para que você entenda que aquilo que Ele tem na sua vida é muito maior do que aquilo que você enxerga hoje. Sabe por quê? Porque nós temos a nossa visão reduzida àquilo que nós acreditamos que é a bênção de Deus, quando isso é o suficiente para a gente. O suficiente, olha para o teu irmão, diga assim, o suficiente não é o lugar de Deus para a sua vida. Diga assim, o lugar de Deus é abundância. Olha para o seu irmão, diga olhando para o seu irmão, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Diga para ele assim, você precisa sair da terra, diga assim, do teu conforto. Pastor, mas no deserto, qualquer lugar que a provisão chega, ela parece confortável para a gente. Ainda que não seja o nosso lugar. Você está entendendo isso? Você entendeu isso? Você entendeu? Se você falasse para aquele povo no deserto, falar assim, e aí, vocês querem plantar ou querem continuar recebendo maná no deserto? Eles iam querer o deserto. Tu tem dúvida? Tu tem dúvida? Que eles iam dizer assim, não, aqui está ótimo. Por que está ótimo? Porque aqui todo dia eu recebo aquilo que eu preciso. Quantas pessoas estão aqui vivendo com aquilo que precisa e Deus já liberou do céu? Presta atenção que eu vou lhe te dizer coisas muito maiores do que você possa pensar ou imaginar. Tem pessoas que não vivem o milagre de Deus porque se conforta ou se consola
com o maná. Maná é bom, maná é cuidado de Deus, é bom. Não estou dizendo para você ignorar isso, é bom. Mas a terra que mana leite e mel tem cachos de figo que 2 homens precisam carregar nos ombros. Há milagres extraordinários para a sua vida no lugar da tua promessa. Você entendeu isso? Vamos pensar um pouquinho em Ruth. Você sabe que Ruth era da terra de Moabe, né? Todos sabem quem eram os moabitas? Amém ou não amém? Sabe nada, né? Os moabitas eram descendentes de Ló. Eles eram resultado de um erro. Moabe significa incerto. Os moabitas eram descendentes de um incesto, de um erro. Presta atenção. Você nasce no lugar de um erro. Pastor, mas eu não tenho culpa que eu nasci no lugar de um erro. Ok. Diz a Bíblia que em Belém de Judá, você conhece a história? O profeta declara sobre aquela região sequidão. O que eles fazem? Eles saem de Belém de Judá e eles vão habitar as terras de Moabe. Noemi e seus filhos, a sua família, e chega na terra de Moabe, e os seus filhos casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Chega um tempo da transição, também na terra de Moabe, que é aquilo que você chama de tempo de destruição, Deus vê como um tempo de transição. A morte de Uzias foi um tempo de transição para Isaías. Você entende isso? Absalão foi um tempo de transição para Davi. Aquilo que parece mais terrível na sua vida não é o tempo da sua destruição, mas o tempo da sua transição. Deus está querendo te tirar do lugar que você está e te aproximar da tua terra prometida, mas você ainda é pequeno demais. E esse tempo de transição vai produzir o crescimento necessário para que você entre na terra prometida e você desfrute daquilo que é de melhor de Deus na tua vida. Veio esse tempo difícil. O que acontece nesse tempo difícil na casa de Moabe? Nas terras de Moabe, a morte vem. E agora, essas moabitas, elas precisam ir para Belém. E elas estão retornando para Belém, elas estão indo para Belém, não retornando. Porque quem era de Belém era sua sogra, Noemi. Elas estão indo para Belém. No caminho, elas são convencidas a permanecer naquele lugar. No lugar onde elas sabem o momento que chega o pão, no lugar que elas entendem como as coisas funcionam. Você está me entendendo? Você está me acompanhando? Nós tendemos a estar sempre no lugar onde a gente sabe onde tudo funciona. Talvez Deus está querendo te tirar do seu trabalho, te dar uma ascensão profissional, te levar para um lugar, mas você tem desconforto. Sabe qual é o seu desconforto? Porque tem um desconhecido. O tempo da transição te leva do conhecido para o desconhecido. E te tirar do conhecido para o desconhecido traz um desconforto na sua alma, porque nós queremos sempre estar no lugar seguro. Ainda que o lugar seguro não represente o lugar que Deus preparou para você. Você está entendendo isso? Você está conseguindo acompanhar o que o Espírito Santo está ministrando no teu coração? Em nome de Jesus, entenda isso. Aquela moabita, ela não sabia o que era viver debaixo da bênção de Deus. Mas é interessante que ela não se fechou. Ela não se moveu apenas de íntima compaixão. Ela teve uma capacidade extrema de não se fechar para o desconhecido, para um lugar que ela não conhece. Irmãos, em nome de Jesus, Deus nunca vai te usar no lugar, presta atenção que eu vou te dizer, onde você tem plena confiança, porque se você agir no lugar onde você tem plena confiança, a glória vai ser sua, porque você vai querer botar a mão naquilo que é de Deus. Deus sempre vai te levar para um lugar onde você precisa reconhecer que foi Ele que fez na tua vida. Agora essa moabita precisa enfrentar os seus medos. Irmão, sabe por que ela precisa enfrentar os seus medos? Que ela sabe que o povo dela nunca foi aceito. Sabe aquela coisa? Eu vou para onde? Será que eu vou ser aceito? Será que as coisas vão dar certo? Nós queremos as coisas bem ajustadinhas. Tudo do mesmo jeito. Tudo planejadinho. E quando nós queremos alguma coisa, Deus começa a tirar você
da zona do seu conforto, do lugar de controle, e começa a te colocar num lugar onde você não tem a menor ideia. Na fase de transição tem uma parte que é nossa. Você entendeu? E tem uma parte que é de Deus. A parte de Deus é mandar o maná todos os dias para você. E a sua parte é entender na provisão o que Deus quer te ensinar para quando você chegar na sua terra prometida. Você entendeu? Amém ou não amém? Olha para o teu irmão, fala para ele assim: Deus vai mudar a tua vida assim como mudou a de Ruth. Agora a Moabita, irmãos, sai da terra de Moabe e diz para si, a sua sogra: eu vou contigo. Aonde você estiver, eu vou contigo. O que vai dar? Não sei. Só sei de uma coisa: de hoje em diante, o teu Deus é o meu Deus. Ela acertou em cheio. Você entendeu isso? E ela saiu. Ah, pastor, mas eu preciso ter alguma coisa concreta. Filho, ela foi catar espigas. Quer coisa concreta? Ela saiu para a terra da incerteza, para a terra da insegurança. Ela disse para Noemi: Noemi, fica aqui que eu vou buscar o nosso sustento. Irmãos, muita coragem. No lugar desconhecido, muita coragem. Sabe por quê? Era um lugar desconhecido para Moabita, mas não era um lugar desconhecido para o Deus de Noemi. O Deus de Noemi estava decidido a tirar a Moabita das terras da perdição, da insegurança e da certeza, para levar ela para a linhagem do rei Jesus. Você está entendendo? Está entendendo? Em nome de Jesus, olha para o teu irmão e fala para ele assim: Deus hoje quer te tirar da tua zona de conforto. Fala para ele assim: quando cessar o maná, Deus vai abrir a porta da terra da promessa. A terra vai oportunizar aquilo que você precisa para o milagre acontecer. O lugar do teu milagre, o lugar da terra prometida é um lugar que depende de esforços seus. Você entende? Nós chegamos na terra prometida, mas ela depende de alguns esforços. Nós precisamos ter os esforços para superar os nossos medos. O medo de perder o amigo. Talvez você está aqui flertando com a igreja. Tem muita gente que vem na igreja e acha legal, né? Olha, pastor, que legal, que igreja legal. Meu irmão, Deus está dizendo para você que essa fase do legal já acabou na sua vida. Que você precisa tomar uma decisão. Chega. Tem muita gente brincando de servir a Deus. Ah, eu vou na igreja hoje, eu vou na igreja amanhã. Você sabe que Deus te chamou para o ministério, te dizendo uma coisa: naquele grande dia que você vai estar lá com Ele, não adianta você dar desculpa e dizer: ah, mas eu estava cuidando do meu pai, mas a minha mãe estava doente, mas olha, não tinha ninguém. Ô, irmão, acabou. Naquele dia, não são as mãos da sua mãe que você vai mostrar, não são as mãos do seu pai que você vai mostrar, não são as mãos da sua esposa que você vai mostrar, são as suas mãos. Porque assim como eles têm uma promessa, você tem uma promessa. Deus tem algo para a vida dela, mas Deus tem algo para a sua vida. Deus tem algo para a vida dos pais, mas Deus tem algo para a vida dos filhos. Deus tem coisas para todos nós. E não adianta, nós vamos ser cobrados. Pastor, mas como isso vai acontecer? Nós seremos cobrados. Você precisa perder o medo, presta atenção, da estabilidade. Nós queremos viver sempre de maneira muito estável, com controle de todas as coisas. É muito legal, irmãos. É muito legal ter o controle de tudo. Mas quando as coisas fogem do nosso controle, é nesse momento que nós aprendemos a confiar em Deus. É muito legal quando todas as coisas se encaixam. É maravilhoso quando tudo se encaixa. Mas quando tudo se encaixa, não há extraordinário de Deus. Já observou? Quando você faz tudo certinho, não tem extraordinário. Quando você ousa a entrar no lugar onde você não tem o controle, o extraordinário se manifesta, porque o extraordinário não são para as pessoas comuns, mas para aqueles que ousam a viver coisas que eles não têm o controle. Os períodos de transições são períodos difíceis, são períodos que você não tem o domínio da sua vida, que você não tem o controle das situações, mas deixa eu te dizer uma coisa: Ele continua tendo o controle de tudo. As transições tiram você do lugar onde você está para o lugar da sua promessa, para o lugar do seu milagre. Deus tem algo para fazer na sua vida, mas você precisa tomar decisões nessa noite. Você precisa tomar a decisão de ser um homem diferente. Você precisa tomar a decisão de ser uma mulher diferente. Você precisa tomar a decisão de ser um jovem diferente. Chega de vir na igreja, ter cara de crente, viver como crente e não ter milagres de Deus na tua vida. Chega de contar a história que os outros viveram. Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Ele é o Deus do teu vizinho, mas Ele é o teu Deus.
Você precisa ter histórias de milagres. Você precisa sentar e contar para os seus filhos o que é viver milagres. Só assim eles vão ser impulsionados a conhecer Deus. Você tem que ter história de milagres para aquele vizinho incrédulo, para aquele seu amigo incrédulo olhar e dizer: eu quero o Deus dele, assim como a Moabita diz: eu quero o Deus da Noemi. Pessoas vão dizer: eu quero o teu Deus. Olha para o teu irmão, fala para ele assim: se as pessoas vão desejar conhecer o teu Deus por conta da tua vida. Há uma grande diferença entre caminhar na provisão e andar em promessa. Caminhar na provisão é caminhar no lugar da segurança, e andar em promessa é viver na dependência de Deus. O deserto é lugar onde nós vimos, onde nós observamos, onde nós provamos todo o cuidado de Deus. Mas existe um lugar que Deus quer superabundar nas nossas vidas. Porque a natureza de Deus é excelsa, é sublime. Você se contenta com aquilo que você tem recebido, mas o que Deus colocou dentro de você é muito maior. Deus tentou dizer para Jeremias, não diga que tu és um menino. E às vezes nós nos colocamos nesse lugar, mas eu não posso. Você ouviu aqui ontem o pastor Júnior, lindo o testemunho do pastor Júnior. Até os 22 anos de idade não falavam nada. Quanta coisa ele entregou aqui para a gente de manhã, quanta coisa Deus falou com ele, quanta coisa linda Deus está fazendo. Irmão, não é privilégio de poucos, não. Parece às vezes que a gente olha como se Deus escolhesse alguns. Irmão, olha para o céu e diga para o Senhor: cadê as minhas promessas? Cadê as minhas promessas? O pastor fala das promessas dele, mas cadê as minhas? O seu marido fala das promessas dele. Minha irmã, cadê as suas? Não anula as suas promessas porque possa ser. Escuta que eu vou lhe dizer, que o cumprimento das suas promessas é o sustento para que tudo aquilo que Deus quer fazer na vida dele aconteça. Não anule o que Deus colocou em você. Não anule. Eu não estou aqui com proselitismo barato. Eu não estou aqui falando para você, sabe, para que você fique empolgado. Eu estou dizendo para você verdades absolutas da palavra de Deus. Ele quer pegar a Moabita e quer colocar na linhagem do rei. Ele pega a prostituta e coloca na linhagem do rei. Ele pega aqueles que não são e coloca onde aqueles que são desejam, para que ele seja engrandecido. Ele faz obras de milagres para confundir a terra. Se levante e diga para ele: Senhor, eu quero entrar na terra da minha promessa. Chega de querer andar, viver, sabe, a tua vida inteira dependendo de que alguma coisa aconteça. Fala para o Senhor: eu gosto de milagre, eu gosto de viver milagres, eu gosto de ver a tua provisão, mas eu também gosto de ver os mares se abrindo diante de mim. Eu também gosto de ver as muralhas caindo diante de mim. Eu também gosto de cortar a cabeça dos meus gigantes. Você está entendendo isso? Deus te trouxe aqui para dizer: ei filho, eu tenho muita coisa para fazer na tua vida. Filha, eu tenho muita coisa para fazer na tua vida. Mas está chegando a hora que você que tem que desembainhar a espada e partir para cortar a cabeça do teu gigante. Eu vou estar contigo, mas a ação é sua. Você tem ação e eu sou a tua resposta. Você está entendendo isso? Pastor, o que acontece na terra prometida? Na terra prometida nós agimos e a resposta vem do céu. No lugar da provisão, não. Deus responde do céu, Deus age do céu e nós respondemos nos alimentando. Será que você está me entendendo? Olha para o teu irmão, diga para ele, fala para ele assim: chegou o tempo de carregar. Diga assim: de carregar os seus cachos de uva. Diga para ele assim: seus cachos de figo. Chegou o tempo de viver a abundância de Deus na tua vida. Maná é bom, mas ele tem abundância. Você pode levantar a tua mão direita e dizer: maná é bom, mas eu quero a abundância sobre a minha vida. Você tem esse lugar. Você tem esse lugar. Pastor, mas eu errei tanto. Você falhou tanto. Queridos, as nossas falhas, os nossos erros não nos definem. Nós não somos definidos por aquilo que nós fazemos. Nós não somos definidos pelas circunstâncias da terra. Nós somos definidos por aquele que antes mesmo de estar no ventre criou e escreveu a nossa história. Você entendeu isso? Olha para o seu irmão e fala para ele assim: eu sou
aquilo que o Senhor sonhou. Todo mundo tem um lugar do seu avanço. Todo mundo tem um lugar onde as coisas talvez não aconteçam inicialmente da maneira como planejou. O processo que você está vivendo de transição na sua vida não é para o seu fim, mas para te levar para o lugar de inúmeras oportunidades, para te oportunizar a viver as experiências mais profundas com Deus. Davi cortou a cabeça do gigante, e essa foi, sabe, um dos grandes feitos que ficou na nossa cabeça. Mas Davi não cortou apenas a cabeça do gigante. Davi se tornou o maior rei de toda a história de Israel até hoje. As escrituras vão dizer que não houve e não haverá ninguém, nenhum rei semelhante a Davi. Você está entendendo? Você está entendendo? Golias era o milagre de entrada. Você está entendendo isso? Em nome de Jesus. Golias era o milagre de entrada. Pastor, mas Golias, ei! Mas quantos outros exércitos ele foi destruindo pelo caminho? Quantas outras conquistas ele foi tendo? Sabe, meu irmão, em nome de Jesus, o milagre que vai começar a acontecer na sua vida hoje é o início de coisas grandes que Deus vai fazer. Eu preciso que você pense agora tudo que Deus tem para a tua vida, tudo que Deus prometeu, todos os momentos difíceis que você enfrentou, sabe? Aqueles dias que você imaginou que era o teu fim, e Deus quer que você traga isso tudo à memória hoje. Sabe por quê? Porque Ele não quer que você fique lamentando não, mas Ele quer te dizer: ei, você está mais próximo da promessa agora. Você está mais próximo do lugar do teu milagre agora. Você está mais próximo, muito mais próximo. Você sente que o Espírito Santo está falando com você? Você sente que Ele está falando com você? Sabe, eu sinto na minha alma que hoje Ele está falando com pessoas nesse lugar, que Ele está arrancando pessoas nesse lugar que estava a ponto de desistir, e Deus está te dizendo: não desista, porque as minhas promessas estão muito próximas de se cumprir na tua vida.